Bem, pessoal, vou pedir da licença, vou falar dali, porque vão aparecer alguns slides. Em primeiro lugar, eu gostaria de cumprimentar o prefeito Paulinho, obrigado pelo convite, uma honra estar aqui, ao vice-prefeito Tarcísio, cumprimentar aqui meus colegas, eu estou muito à vontade porque colocaram aqui pessoas que fazem parte da minha vida, o Diego, na Espanha, nossas famílias lá, ele com os filhos pequenos, eu também, acho que fizemos uma amizade que é para a vida. Quando a gente sai do país para morar fora, não é fácil. O Camata, eu sempre brinco, que eu trabalhei com o pai dele, porque eu sou um capixaba de coração, porque eu morei aqui por 7 anos, morei a primeira vez quando eu me formei, em 1997 eu cheguei aqui, janeiro de 97, cheio de esperança, meu primeiro emprego, e trabalhei por 3 anos no Espírito Santo. Depois fui embora e voltei em 2005, em janeiro de 2005 novamente, e aqui fiquei até dezembro de 2008 para janeiro de 2009, onde também, um período especial da minha vida, onde eu me casei, tive meu filho que é capixaba, que já está com 15 anos hoje, e nessa época eu cheguei a trabalhar com o pai dele, todo mundo pensa assim, pô, você é velho, não é que eu sou velho, é que o pai dele já estava para se aposentar e foi um grande companheiro. Hoje eu tenho um prazer enorme de estar trabalhando com o Camata. Doutor Pedro é um grande amigo que eu ganhei também, através do conhecimento dos colegas do Ministério Público, me apresentou, e uma pessoa sensacional, uma pessoa que se destaca pela sua capacidade de interlocução, essa tranquilidade que ele transmite, sempre esse jeito de tratar as coisas de uma forma leve, e tenho certeza que isso é uma marca que todo mundo que conhece o Dr. Pedro sabe que ele carrega. Aqui eu vou cumprimentar também o Léo, nós temos aqui uma confraria de Salamanca, Diego, Léo, eu, Camata, Dr. Marco, que é o nosso controlador, obrigado pelo convite também. E aqui cumprimentar os colegas da CGU em nome do José Euclides, e cumprimento aqui a todos e dizer que é um prazer. Eu vou tentar transformar uma palestra que está iniciando às 8h20, que vocês já devem estar doidos para ir embora, numa coisa leve, para a gente tentar explicar esse tema. A gente fica falando de integridade, muitas vezes falado de uma forma repetitiva, mas as pessoas talvez não consigam compreender o quanto esse tema é importante e como que ele pode ser tratado de uma forma leve, sem muitas teorias, e nós vamos tentar bater um papo nesse caminho. Tá? Tem como soltar os slides aí? Tá. O que eu vou tentar falar é a integridade como mecanismo de transformação social, pessoal. Assim, quando a gente está falando de integridade aqui, muita gente deve estar se perguntando, o que é esse tal de integridade aí? O que eu tenho que fazer? Vem cá, a responsabilidade é minha, é do prefeito, é do controlador, isso aí é a controladoria que organiza, é mais uma coisa chata que eu tenho que colocar dentro da gestão. Eu acho que eu queria começar só para a gente ter uma noção e fazer aqui uma rápida colocação. Esse livro aí, que fala de corrupção global, ele relata um caso. Quando eu fui ler esse livro, ele contava um caso brasileiro, um caso que, se eu for contar aqui, os mais velhos vão lembrar, talvez os mais novos não vão nem lembrar, mas ele conta aquele caso do PC Farias, que foi encontrado morto em uma casa lá numa praia de Alagoas. Ele foi arrecadador de campanha da época do Fernando Collor de Mello, e foi um escândalo logo no início do governo, que logo depois gerou o impeachment do presidente, e o problema era a corrupção por meio de pagamento de empresas para a campanha presidencial. Recursos de empresas que foram utilizados na campanha presidencial. E aí a gente faz um histórico rápido de acontecimentos que foram acontecendo no Brasil. Muitos aqui estão lendo nos livros de história, muitos viveram. Que em 1988 a nossa Constituição, em 92 já tivemos o primeiro impeachment, depois viemos em 93 com os anões do orçamento, um escândalo que foi ocupando as páginas policiais. Depois veio em 2005, 2006 o mensalão, depois veio a máfia das sanguessugas, depois veio a Operação Navalha, e chegamos aí, entre outras, para a gente fazer abreviar as coisas, na Operação Lava Jato, que é a maior operação de combate à corrupção já vista nesse país. Bem, se a gente der uma análise, o que tudo isso tem em comum? Desde
dos casos do PC Farias, passando pelos demais casos, Operação Navalha, Sanguessuga, tudo. A gente tem desvio de recursos públicos, pagamento de propina e enriquecimento ilícito de agentes públicos e empresários. Né? Tá bom, Wagner. E aí, o que isso muda na minha vida? O que isso tem a ver com integridade? Bem, as consequências da corrupção, elas podem, muitas das vezes, não serem vistas de forma clara, mas você começa a observar o país, você começa a entender um pouco do que a corrupção causa. Né? Desigualdade social, normalmente países que têm muita corrupção têm uma desigualdade social muito grande, ou seja, um nível, uma concentração de riqueza muito grande em algum grupo de pessoas e a maioria da população vivendo numa situação mais difícil, aumento da pobreza, diminuição do crescimento econômico do país, porque os recursos ou são desviados ou são aplicados em atividades improdutivas. Eu falo sempre uma coisa que eu acho que o prefeito, o vice-prefeito e o secretário devem viver muito isso. Quem não desperdiça nenhum real em casa? Quem é que utiliza o seu dinheiro dentro de casa, de tal forma que quando chega no fim do mês, você fala assim, eu não desperdicei R$1 na minha casa. Quem é que não deixa estragar comida? Quem é que não joga comida fora? Quem é que não compra coisa mais do que devia quando vai pegar na despensa? Já venceu? Alguém aqui não vive isso em casa? Agora imagina o papel do gestor público para adquirir coisas para a cidade inteira. E quando dá alguma coisa errada, você fala assim, vagabundo, ladrão, safado. Como é que eu compro a quantidade de remédio exata para saber se vai ser exatamente aquela quantidade a ser utilizada? E se eu compro um pouco a mais, o remédio vence? Eu posso responder o processo. Então, assim, quando é erro, tudo bem. E quando se faz isso de má fé? Que é um outro caso. Então, a gente, quando tem essa atividade de corrupção, que não são de erros normais, nós passamos a ter aí uma diminuição do crescimento do país, porque a gente passa a ter, além dos erros que já são normais, outros acontecimentos que vêm a prejudicar bastante aquele município, aquele estado, aquela empresa, aquele país. Descrença nas instituições, que é uma coisa que a gente está vivendo hoje, infelizmente, né? As pessoas não acreditando nas suas instituições e enfraquecimento da democracia como um todo. Esse aí é um quadro que, se vocês pararem para olhar, é um quadro que você observa muito em muitos países. Né? Bem, o que eu faço para mudar esse panorama? Né? Qual é a solução? Né? Será que eu faço parte dessa solução? Não faço? Isso é uma atividade que cabe a uma ou duas pessoas? Bem, a resposta é fácil, né? Criar na população uma cultura de reprovação total à corrupção. Isso é a resposta normal. Né? Mas será que isso basta? Eu falo uma frase que me marca muito. Não existe país honesto com político corrupto. O político nada mais é que um extrato da sociedade. A gente joga a culpa no político, mas não fazemos nossa parte. O país, para ele ter uma mudança, ele necessita, o país como um todo, mudar os seus atos. Não exigir que os outros façam, que na verdade você mesmo não faz na sua vida pessoal. A partir dessa ideia, eu deixo o seguinte questionamento, né? Outro questionamento. Como criar na população uma cultura de reprovação total a atos de corrupção? Como é que eu pego? É fácil eu falar, pessoal, olha só, não vamos roubar, vamos ser todo mundo correto. Beleza, terminei minha fala aqui. E aí, para a prática, à distância, como é que muda isso? Acabando com a impunidade. A teoria ela é bonita. A gente hoje está aqui um exemplo claro, que a gente teve o prazer de entregar aqui o prêmio para a escola. A gente já está num caminho correto. Tem que começar ali. Tem que começar ali. Mas será que um concurso, você começar a desenvolver essa ideia no âmbito das crianças, dos adolescentes, será que só isso basta? Será que
O que a gente vai ter que mudar? Será que tem que botar algum ensinamento mais direto? Talvez tentar explicar para essas crianças qual é a consequência de quando o dinheiro público, que na verdade o dinheiro público, quando a gente para pensar, não é nada mais, nada menos do que o produto da arrecadação de impostos. Ou seja, aquilo tudo que a gente paga em cada produto que a gente compra, na gasolina que a gente coloca no nosso carro, em tudo que a gente faz, é aquele dinheiro que vai bancar a sociedade como um todo. É aquele dinheiro para construir escola, é aquele dinheiro para construir hospital, é aquele dinheiro para pagar o salário do servidor público. Então, nesse momento, assim, eu falo, tudo bem, será que quantas pessoas sabem disso? Será que as pessoas conseguem se ligar que quando ela vai na rua e quebra uma placa, ou ela vai a um local público e depreda aquele local público, será que ela consegue entender que ela está pegando dinheiro do bolso dela? Ela consegue fazer essa vinculação, que quando ela comprou um saco de arroz hoje, parte daquele dinheiro foi para essa atividade, e que se ela quebrar, ao invés de eu aprimorar aquela atividade, eu vou ter que refazer alguma coisa, uma placa, uma porta, alguma coisa? Então, essa consciência, ela é difícil de criar. E nós temos que ter estratégias para isso acontecer. Eu acho que esse é o grande desafio atualmente na luta contra a corrupção, né? E as pessoas vêm pensando e vêm apresentando soluções que busquem atingir esse problema da corrupção de uma forma ampla, né? De uma forma total. Vamos fazer e dar mais transparência no município, que é importantíssimo. A transparência, ela é essencial. É importante que cada um aqui saiba quanto que a prefeitura coloca de dinheiro na educação, quanto que ela coloca na saúde, quanto que ela arrecada, quanto que ela toca, por exemplo, em projetos sociais. Mas só isso resolve o problema? O que adianta eu chegar lá, ver tudo, e no final das contas eu falo assim, tá bom, e aí? Será que nós estamos fazendo a nossa parte para a gente tornar, por exemplo, o município de Venda Nova do Imigrante como um local onde as pessoas não aceitam esse tipo de atitude? Ou um comportamento errado? Bem, a OCDE começou a trazer algumas ideias, né? Uma visão de integridade pública mais ampla, né? Vendo a integridade como uma resposta estratégica e sustentável para a corrupção. Nós já verificamos que descobrir um caso de corrupção, prender a pessoa, ele não resolve. Porque se resolvesse, desde lá da morte do PC Farias, e pegando um passado mais recente, a gente não teria novamente repetido esses casos. Nós tivemos um mensalão em 2005 e 2006, e em 2014 tivemos um maior caso de corrupção. Onde um único diretor da Petrobras, devolveu 100 milhões de dólares. Imagina uma pessoa meter a mão no bolso e devolver para o Estado 100 milhões de dólares. Que equivale hoje a 500 milhões de reais. Então, com certeza a mudança não está simplesmente no endurecimento das penas, ela está numa resposta sustentável e mais ampla. E aí eu coloco aqui que a ideia trazida pela OCDE, que não é uma fórmula de bolo, não é um trilho, ela é algo que ela te traz ideias, ela divide as atuações que nós vamos ter em nível país em 3 grandes eixos. Ou seja, para eu lutar contra a corrupção, eu tenho que ter um sistema, ou seja, um sistema pensado para lutar contra isso, um sistema onde eu implemente dentro de órgãos públicos medidas e mecanismos. Beleza, obrigado. Medidas e mecanismos para lutar contra a corrupção. Eu tenho que ter um processo de prestação de contas onde os gestores públicos prestem contas à sociedade, e aí envolve a transparência. E eu tenho que, por último, mudar a cultura para tornar a corrupção inaceitável socialmente. Muito bonito, Wagner. E como fazer isso? Bem, quando a gente vai para
para essa visão ampla colocada aqui, onde a gente tem aqui o sistema, aqui a prestação de contas e aqui a cultura, dentro dessa visão, ou seja, eu vou ter que montar um sistema inteiro pensado na luta contra a corrupção. Ao mesmo tempo que eu faço isso, eu tenho que prestar contas dessa atividade, ou seja, é o poder, o dever do gestor de prestar contas, e ao mesmo tempo eu tenho que mudar a cultura da sociedade. E mudar a cultura da sociedade não é mudar a cultura do servidor público, é do servidor público, é de vocês que estão sentados, é do aluno da escola, é de cada uma das empresas envolvidas no processo. Aqui eu não vou ficar batendo o que é cada um, mas o sistema, ele tem que ter compromisso, responsabilidades, uma estratégia e padrões. Né? Quando eu falo de cultura, eu tenho que ter uma visão para toda a sociedade, eu tenho que ter mecanismos de liderança, eu tenho que desenvolver servidores públicos que sejam reconhecidos baseado no mérito, eu tenho que capacitar esses servidores e eu tenho que ter uma abertura. O que é a abertura? É a capacidade que eu tenho de tratar diretamente assuntos sem que ninguém se sinta constrangido com isso. Muitas das vezes no nosso dia a dia, e eu tenho aqui, eu vou dar um exemplo aqui que eu acho que os secretários, o prefeito vão se entender bem o que eu estou falando, é a gente ter que tratar assuntos delicados onde o próprio chefe daquele setor, ou o próprio prefeito, ele passa a se sentir melindrado de tocar no assunto com alguns servidores. Parece, se eu falar desse jeito, a pessoa pode ser que ela não goste ou interprete errado. Num ambiente íntegro, você tem que ter abertura de tratar o que você quiser, de forma aberta, sem nenhum tipo de constrangimento. E nós, como gestores públicos, somos obrigados a tomar decisões que muitas vezes não agradam. Está aqui, ó, está o Camata, que tem aqui o nosso controlador de Estado, tem um controlador aqui do município. Por exemplo, vou dar um exemplo claro. Muita gente vai lembrar daquele acontecimento que saiu no jornal, na época do governo Temer, em relação à visita de um empresário que foi até a casa do presidente tratar de um assunto, que era o caso do Joesley, e que um suposto áudio vazou e foi para a imprensa como se fosse um grande caso de corrupção. Posteriormente, aquilo ali iniciou-se uma série de pedidos da imprensa de acesso à informação às pessoas que tinham ido à casa do presidente da República. E essas informações, quando você tem o governo federal, o pedido de acesso à informação, ele é tratado em 3 instâncias. O primeiro a responder é o primeiro órgão. Se ele nega o acesso à informação, isso sobe para a autoridade mais alta do órgão. E se essa autoridade mais alta nega também, sobe para a CGU, caso tenha um recurso. Então, chegou um recurso, por quê? Havia um pedido à lista de todas as pessoas que compareceram ao Palácio da Alvorada para falar com o presidente Temer naquela época. E ali a gente foi, e quando bateu em mim, eu neguei. E no mesmo dia que eu neguei o acesso à informação, eu estava em São Paulo, num evento, uma entrega de um prêmio de transparência lá da ANEFAC, que é uma associação que tem. E aí o repórter me perguntou: ministro, por que você está negando o acesso à informação de quem foi no Palácio da Alvorada? Eu falei: não, porque o Palácio da Alvorada é a residência do presidente. E o presidente da República, ele mora num prédio público, mas ele tem uma residência. Assim como o ministro de Estado, muitas das vezes, pode morar num imóvel da União. Então, aquele local não é um local de trabalho, aquela é a residência. Então, se eu te abro ali, o problema é que o presidente, para quem não sabe isso, qualquer presidente da República, quando ele assume o mandato, ele ganha toda uma segurança junto, que só larga, eles pegam o presidente no dia 1º de janeiro que ele assumiu, e só largam ele no dia 1º de janeiro de quando ele sai, 4 anos depois. Ele não pode ir na padaria sozinho, ele não pode ir, hoje vocês estão liberados, eu vou dar uma volta. Não existe isso. Quando ele sai toda a escolta. Quem define quem vai com ele é a segurança, o presidente não manda em nada. Eu já tive caso do presidente Bolsonaro, que ele falou: vamos jogar na Mega Sena no sábado? Vamos. Então vamos lá. Quando a gente foi sair, a segurança armou tudo, ele falou: não tem como ir só nós dois? O cara: não. Aí entrou lá 5 carros de segurança, ambulância, é obrigatório, o cara perdeu a vida dele. Só que na residência dele mora a filha, o filho, a esposa. Então, se eu abro os dados
da casa do presidente, eu vou saber quem é a amiguinha que vai lá. Isso é dado público para você entregar para alguém? A manicure, a cabeleireira, a professora particular. E para quem quer cometer qualquer ato contra o presidente, se você chega nessas pessoas, você consegue fazer alguma coisa. Então é uma coisa de segurança, em que a informação foi negada. E muitas das vezes você tem que explicar isso de uma forma aberta e tratar com o servidor. Nós não temos como entregar esse dado, porque esse dado não é um dado de transparência. Esse dado é um dado que coloca em risco a segurança do presidente da República. Então, são coisas que nesse meio você tem que tratar de uma forma clara e diferenciar isso. E a cultura de integridade, ela vai sendo surgida quando todos passam a entender isso e você passa informações claras sobre isso. Né? Para que as pessoas não tenham dúvida que aquilo ali não é uma coisa que você está escondendo de alguém. Aquilo ali é alguma coisa que você está tomando, uma decisão que é tomada baseada em uma coisa que é lógica, que é legal e que você tem que explicar. E você tem que prestar contas disso tudo. Então a estratégia ela traz isso. Eu tenho que montar um sistema, eu tenho que ter uma estratégia clara, eu tenho que prestar contas e eu tenho que mudar a cultura. Ou seja, a gente necessita de um plano estratégico que se desdobre em 3 áreas ao mesmo tempo. Eu preciso de atuar no setor público, e aí nós vamos implementar plano de integridade. E aí a pessoa pergunta, mas o que é um plano de integridade? É um plano, basicamente, de forma resumida, que ele trabalha no tripé da luta contra a corrupção. Quando a gente vai lá, todos aqui que foram estudar corrupção, né, pega um tripé, você tem que ser capaz, todo e qualquer pensamento nosso para lutar contra a corrupção, você está no seguinte tripé. Você tem que ser capaz de detectar a corrupção, detectar a corrupção, você tem que ser capaz de sancionar quem cometeu o ato de corrupção, e estudando e investigando o caso de corrupção, você tem que ser capaz de criar medidas preventivas para que aquele caso não volte a ocorrer. Por exemplo, aqui na controladoria, imagino que você tem um pagamento da folha de pessoal. E você vai botar uma rotina para evitar que você pague errado. Né? Quando você vai fazer isso, a primeira vez que você descobriu desviar algum recurso da área de pessoal, você fala, o cara estava implementando, caso que eu já vivi, por exemplo, uma vez, um servidor lá conseguiu aprender no sistema, ele começou a implementar pessoas de maneira falsa para poder pagar, ele criava contas em banco e pagava funcionário fantasma para poder pegar o dinheiro. Quando eu observo isso, o que eu faço? Eu detecto, sanciono uma pessoa e ao mesmo tempo eu crio medida preventiva. O que eu vou criar para evitar que se faça isso? Eu vou botar a base aqui vou fazer uma parceria lá com a Secretaria da Receita, vou fazer uma parceria com o órgão, vou botar a base, vou botar o CESOB, vou botar outro, vou cruzar. Eu tenho a lista de servidores, cruzo aqui e verifico, olha, essas pessoas que estão na base não são servidores, então eu vou ter que excluir. Por quê? Porque eu aprendi durante a investigação que existia uma forma de fraudar. Então, o tripé da luta contra a corrupção, quando a gente fala do sistema, eu tenho que detectar, tenho que sancionar e tenho que prevenir. Então isso aí, você vai pensar dentro do setor público. Vai botar um programa de integridade com todos os pontos que tem, compromisso da alta administração, um código de ética como criaram aqui, mecanismos de detecção. E aqui eu coloco vários que você pode criar e cada um, aqui não tem uma regra, cada um vai criar esses programas ou criar medidas de forma clara. Por exemplo, o governo federal veio trabalhando com normativos para tentar melhorar, criar unidades, criou um sistema de integridade pública, né, que a gente criou em 2021, que não existia o sistema, né? Criamos um plano de corrupção, estudando, pegamos toda a parte de recomendações internacionais. O Brasil hoje, ele faz parte, ou ele é signatário de 3 convenções básicas. A gente atua em outros organismos internacionais, mas 3 em especial. A Convenção da ONU, da OEA e da OCDE. Essa é a base nossa. E nós somos avaliados por esses mecanismos. Por exemplo, o mecanismo ele prevê que a gente tem que criminalizar o pagamento de suborno de funcionário público. Então veio o pessoal verificar, vem cá, você assinou a Convenção da ONU, da OEA e da OCDE, que você ia criminalizar o pagamento de suborno a funcionário público, inclusive transnacional. Você fez isso?
Aí vem um grupo de países e fiscalizam a gente. E falam, olha, você não fez isso, e solta uma recomendação. Você assinou dizendo que ia fazer e não fez. Então, com base nessas recomendações internacionais, nos aprimoramentos de medidas de corrupção e nas obrigações de conformidade que nós temos a obrigação de cumprir, nós criamos um plano de ação, 153 ações, 87 de prevenção, 36 de detecção, 30 de responsabilização, onde você já está com 76 concluídas. Nós vamos tentar passar o governo com quase 90 concluídos. É um plano anticorrupção com medidas que se adequam a essas recomendações internacionais. E aí você cria acordos de cooperação técnica, isso tudo para mudar o serviço público brasileiro. Lança cartilhas como fortalecimento da integridade pública no Brasil com o CDE, avaliação de riscos para a integridade no Brasil, cria mecanismos aqui. Todo mundo aqui deve ver o jornal. Alguém tem escutado nos últimos tempos notícias de corrupção na Codevasf? Deve estar ouvindo aí, o pessoal toda hora no jornal. Codevasf, algumas são mentiras, outras são verdades, mas assim, esse aqui é o presidente da Codevasf, um cara muito bom, que está lá todo dia. A Codevasf tem uma atuação, o que a gente fez? Está dando muito problema, aqui é o ministro que assumiu agora, durante a saída do Rogério Marinho, ele assumiu, muito problema em contratação pública. Então vamos criar um sistema. Criamos lá o SARA, né? É um subsídio ao responsável por habilitação. Quem trabalha aqui em licitação sabe a dificuldade que é fazer uma licitação. Então, basicamente, o que o SARA faz? O SARA, a gente passou isso para o rapaz responsável pelas contratações públicas da Codevasf. Agora, todo dia que ele vai fechar uma licitação, ele coloca o CNPJ das empresas no sistema, o sistema cruza as informações e solta um relatório com 30 dados para ele. Informa se aquelas empresas que estão participando da licitação ou que participaram da pesquisa de preços, se elas têm vínculo entre elas, seja de contador, seja de sócio. Informa para o gestor se aquela empresa tem funcionário. Informa para o gestor se aquela empresa já contratou com o serviço público. Informa para o gestor a data que aquela empresa foi criada. Então, com uma base, uma série de informações, o gestor já fala assim, opa, aqui tem rolo. Esses dias saiu no jornal, até uma que foi verificada, uma menina de 21 anos, que era cadastrada como atendente de uma loja de sapato, e ela, sócia de uma empresa, ganhou uma licitação de 3 milhões de reais na Codevasf. Aí está aqui os nossos juristas aqui. Eu não posso, se a empresa cumpre os requisitos de habilitação, eu não posso desabilitar a empresa. Só que a partir de agora a Codevasf vai fazer um acompanhamento direto de risco para verificar se aquele contrato vai ser cumprido ou não. Então, são medidas que você vai tomando com os acontecimentos para evitar que o governo se envolva em algum caso de corrupção. Tem o Alice também, que já é famoso, que todos os dias, para vocês terem uma noção, na Administração Pública Federal, 250 editais de licitação são publicados. 250. Que compra de foguete a peça de submarino nuclear a saco de arroz. Todo dia está lá, 250 editais de licitação. Como é que você acompanha 250 editais de licitação? Desenvolveram lá inteligência artificial, vai lá o robô, puxa todas as licitações, faz uma leitura de texto, identifica problemas e manda um e-mail para o auditor. Olha, esse edital aqui me parece estar com problema. E a partir daí, a gente consegue atuar antes da licitação acontecer, porque ele já capta no dia que é publicada a licitação. Então, dependendo da modalidade de licitação, vai levar ali 10 dias, 20. Então, ele já age antes e tenta parar o problema antes que a licitação ocorra. E aí você não tem desperdício de dinheiro público. Vários casos de corrupção que vocês viram sair em jornais foram casos que nós detectamos e paramos com a lista. É o jornal. Por que parou? Não, porque o governo detectou que tinha um problema. O governo está envolvido num caso de corrupção que cancelaram. Não. Os controles internos implementados pelo governo evitaram que houvesse um caso de corrupção. Então, todas essas tecnologias e tudo isso, ele entra dentro de uma, vamos dizer assim, de uma estratégia montada para detectar, sancionar e prevenir casos de corrupção.
Então, o tempo todo você está fazendo gestão de riscos, identificando os riscos. Por exemplo, na administração pública federal, e eu imagino que aqui no município não vai ser diferente, só muda o tamanho, a gente sabe, por exemplo, que previdência, fraude à previdência, onde a gente paga aí perto de R$1 trilhão de benefícios previdenciários por ano, a gente sabe que a gente, normalmente, quando detecta problema, é por denúncia. Se a gente levantar todos os casos de desvio de dinheiro da Previdência que gerou demissão de servidor público, 90% é denúncia. E o INSS não tinha um canal de denúncia. O canal de denúncia utilizado era do Ministério da Economia. O que a gente fez? Cria um canal de denúncia no INSS para acompanhar isso mais de perto. Aprendeu com a corrupção, como é que o cara está conseguindo fraudar? Assim, cria um mecanismo de proteção no sistema exatamente para isso. E vamos lembrar que sempre quem está corrompendo vai estar mais à frente tentando encontrar uma nova maneira e a gente correndo atrás e fechando portas. Se a gente atrasar, vocês terem uma noção, não vou falar nem de corrupção, se eu atrasar 2, 3 dias uma atualização de base de mortos na Previdência, eu pago milhões de benefícios a mortos. E depois que o dinheiro sai da conta do governo, não volta mais. Não volta mais. Você não consegue chegar lá e pegar a conta, o dinheiro do morto. Primeiro que muitos já estão mais velhos, os filhos ou parentes têm a senha, dinheiro bateu, já sacou, você não vai ver nunca mais. Só que você fala, Wagner, um pagamento previdenciário de R$1.200. Só que R$1.200 para uma pessoa. Quantas pessoas morrem por dia? Morrem mais ou menos 1,5 milhão de pessoas por ano. Isso dá uma média de 100 e poucos mil por mês. Aí você multiplica 100 e poucos mil por mil. Atrasou num mês ali, você já está pagando milhões de forma errada. E se atrasou 2 meses, quanto mais se atrasa, mais vai pegando. Por exemplo, um erro no CISOB lá, que você não alimentou o CPF, o cara botou o nome era homônimo, dançou. Se não botou o CPF, vai pagar uns 3, 4 meses até descobrir que a pessoa morreu. Então, tudo isso vai dentro de um mecanismo que luta contra a corrupção, mas também luta contra a má gestão ou erros desse tipo. Só esses resultados de ter essas análises automatizadas, só de licitação, a gente já suspendeu entre 2018 e 2022 9,7 bilhões de reais em licitações. Aí eu pergunto, não sei qual é o orçamento aqui do município. 85 milhões, né? Só de licitação suspensa foi 9,7 bi. Né? Dá para pagar o orçamento do município aí por muito tempo, né? Vocês dão 1 bi por ano, mas 85 milhões, vou botar na casa de 1 bi por ano, né? Vezes 12. Você vai botar aqui, 9,7 bi, são quase 10 anos de orçamento do município. Só de compra de licitação que foi suspensa. Hã? 85 anual? Então vamos botar por 100. 100 anos. Só 100 aninhos aí. Eu estava falando 10, vamos para 100. Eu estou aqui, se fosse 85 mensal, estava bom demais, né? Eu parei para pensar agora, a CGU tem 100 milhões, bem que a CGU não é nada perto do município, mas tem 140 milhões por ano. Vamos lá. Bem, então você tem esses resultados que geram aí. Fora isso, tá bom, Wagner, organizei o setor público inteiro, fiz toda uma gestão de risco, identifiquei os pontos que mais podem gerar desvio de recursos, ou má gestão, ou qualquer coisa. Fechei essa porta, eu resolvi o problema de corrupção do país. E detalhe, eu estou falando do Poder Executivo Federal. Nós temos 26 estados, o Distrito Federal, e tem mais 5.570 municípios. Cada um tendo que implementar um programa desse para identificar os seus riscos, tratar esses riscos, criar modelos de proteção. Ou seja, quando a gente chega lá na OCDE, por exemplo, em Paris, que senta com o pessoal fala assim, pô, tá muito bom o plano. Como é que está andando nos 5.570 municípios? Eu falei, não sei. O Brasil é uma federação, ele tem as características que são diferentes. Depois que você tentou fazer isso tudo, em todos os órgãos públicos, em todos os poderes, em todos os estados, em todos os municípios, em todas as empresas públicas,
que são uma centena de empresas públicas só na União, você vai falar, agora eu preciso trabalhar isso no setor privado. Ou seja, fomentar a implementação de programa de integridade dentro dessa mesma característica, dentro de empresas. Que nas maiores, nas multinacionais, hoje já é uma regra que eles têm. E nas pequenas? E nas microempresas, que são 95% das empresas do Brasil? Como é que eu faço? Uma empresa de uma pessoa, uma Eireli, vamos pegar uma empresa com 2 pessoas. Olha, vamos montar a equipe aqui, vamos montar um programa de integridade para a empresa, onde a gente pensa em detectar casos de corrupção. Aqui não tem nem como detectar casos de corrupção, sou eu e você, cara. Pegando o mais seu ninguém. bolso. Como é que a gente pensa um programa desse? Como é que a gente pensa isso dentro de país para mudar essa cultura como um todo? Você tem o Proética da Vida, tem iniciativas que são feitas. Por exemplo, a gente criou o Proética, que é um programa que fomenta a integridade de empresas. As empresas se inscrevem, elas são premiadas e isso abre portas para as empresas. Eu não sei se vocês têm um Proética aqui também, Camada. Não sei se no Estado. Tem outro programa, né? Mas também de fomento à integridade. Um Proética que eu falo semelhante, né? Beleza. Outros países, por exemplo, eu fui agora 2 meses, 3 meses, eu estava em Assunção, no Paraguai, que o Paraguai copiou o programa e lançou lá. Então você vê esse fomento no privado, por quê? Porque se tem corrupção, tem o público e tem o privado. O servidor tem que receber e alguém tem que pagar, né? Então quando você vai trabalhar isso, você tem que trabalhar em cada empresa do país. Será que é simples fazer isso para mudar a cultura de corrupção? E para fechar, você tem que mudar da sociedade como um todo. Começando aqui por um trabalho desse como de escola. Agora, como articular isso para o país inteiro? Essas são as dificuldades da gente lutar contra a corrupção. Pensar em integridade da porta de casa para dentro, pensar em integridade da porta de casa para fora, envolvendo empresa, crianças, jovens, adolescentes, mercado, privado, tudo. Esse é o tamanho do desafio que nós temos que enfrentar, né? Eu volto no ponto inicial, já encerrando a minha fala. Teorias tem muitas. Eu só tenho certeza de uma coisa nesse processo. A gente precisa começar. Porque quem busca muito ótimo não consegue nem sair do zero, né? Cada iniciativa de uma atividade dessa com escola aqui é essencial. A gente vai precisar coordenar isso no Brasil inteiro. Cada iniciativa dentro de governos tem que ser criada de tal forma a passar isso para estados e municípios. Por quê? Porque a União é melhor que o estado e o município? Não, porque a União tem mais dinheiro. Se ela tiver dinheiro para desenvolver lá, eu falo que o meu orçamento anual é maior do que o do município. E aqui é onde as coisas acontecem, aqui que se vive, aqui que você tem que construir o estado. Eu não tenho que construir o estado, eu tenho que chegar lá na CGU, manter 26 unidades regionais, investir em transparência, prevenção, em integridade, em relacionamento com o cidadão através da ouvidoria, auditoria, porque é o órgão de auditoria do governo, fazer todas as auditorias do governo para melhorar a gestão. Então tudo isso está dentro de um pacote que, se não for pensado de forma estratégica, você não chega a lugar nenhum. Então eu acho que o meu objetivo aqui hoje, ele é simples, né? Ele é única e exclusivamente mostrar para vocês assim, não é fácil mudar a cultura, mas tem que começar dentro da casa de cada um. Não adianta a gente ficar criticando se a gente não tomar. E entender o que é grave e o que não é grave. O que é problema e o que não é problema. E procurar nos informar para que a gente não gere. Porque toda vez que a gente também ataca o Estado, a gente gera uma desconfiança. E o Diego, eu não sei se o Camata teve aula com um professor que veio dar aula para a gente por um período, até esqueci o nome dele agora, que o filho dele jogava futebol, que ele era de uma cidade próxima, que a gente fez até um jantar na casa do Fernando Gimenez. Esse cara, ele falava uma coisa
que era uma coisa, para mim, muito importante. A pior consequência da corrupção, a pior de todas, ela desvia dinheiro, ela gera pobreza, mas a pior é essa descrença nas instituições que faz com que qualquer mudança que um país tente fazer, ninguém acredita que vai dar certo. Esse é o pior. As pessoas perdem a crença de acreditar na mudança. Então vem um prefeito cheio de gás ali para começar um novo trabalho e o cara fala assim, isso é tudo igual, daqui a pouco vai roubar, só quer saber de botar o dinheiro no bolso. Porque as pessoas não acreditam mais. Aí você não tem a mola propulsora para fazer a mudança que você precisa. Mudança no dia a dia. A gente erra, depois aprende. O cara vai lá, chega uma hora que a gente gera até algumas coisas que vêm da nossa cabeça e que são fruto daquele desapontamento da pessoa. A pessoa está triste, ganhou pouco, não sei o quê, eu vou sonegar imposto. Porque eu também não acredito, eu não vou dar dinheiro para esses caras para eles roubarem. E aí você vai numa crescente que daqui a pouco o Estado se desorganiza de vez. Então, assim, o recado que eu tenho aqui para deixar nessa noite aqui em Venda Nova é justamente que cada um olhe para dentro de casa, inicie a fazer o seu trabalho de dentro de casa, da sua vida pessoal, analise seus atos, analise seu comportamento no trabalho, analise seu comportamento no dia a dia, verifique se o que você fala ou reclama é aderente ao seu comportamento individual. Será que o que eu critico as pessoas, eu faço aquilo que eu critico as pessoas? E a partir daí, pessoal, iniciar uma mudança, porque temos um país que é um potencial absurdo de crescimento, um país que consegue, numa pandemia, criar milhões de empregos, um país que consegue sair de uma pandemia e ser exemplo de retomada econômica. E o que a gente tem que fazer é permitir que isso aconteça. Solução, não tem solução fácil. Não vai ter, nem em Venda Nova, nem no Brasil, um cara que fala assim, olha, eu vou assumir e a partir de janeiro a sua vida vai ser linda e maravilhosa e você vai ter dinheiro. Isso não vai acontecer. Um país cresce com o tempo. E isso aqui tem que estar dentro do crescimento do país, ou seja, eu tenho que estar pronto para, durante esse crescimento, eu ter essa ideia de integridade, de evitar desvio de recursos públicos como uma meta ou como uma regra a ser seguida diariamente. Acho que esse é o ponto. Eu agradeço muito a oportunidade de vir aqui e me coloco à disposição dos colegas aí que vão me apertar ali agora com perguntas, mas que são perguntas que a gente trata. Eu procurei aqui não ficar entrando muito em teorias do sistema, mas a gente tentar entender de uma forma ampla como é que o sistema funciona e o que é que a gente tem que fazer para mudar o país. Obrigado a todos e obrigado pela oportunidade. Wagner, parabéns pela exposição, muito clara, muito didática. Em relação às perguntas, agora uma coisa que me aflige, isso não ocorre só no âmbito do Executivo, mas também do município também, a nível de Estado, que são as transições. A gente está para entrar numa transição da Presidência da República, da chefia do Executivo Nacional. E a gente percebeu que a integridade, ela exige constância, continuidade, é um trabalho ininterrupto. Como a CGU está aparelhada hoje, ela tem mecanismos para garantir que esse trabalho não sofra interrupções, porque nós vimos ali projetos de 2020 a 2025, quer dizer, há metas a serem atingidas. Como que esse chefe do Executivo fica adstrito a essas metas, para que a gente tenha políticas de Estado e não políticas só de governo, que a gente troca a chefia do Executivo e, de repente, esse novo chefe rasga tudo aquilo que vinha sendo feito e tem um trabalho de recomeço. Então, a gente tem recomeços a cada 4 anos, sem que tenhamos a constância necessária de aperfeiçoamento. Ou seja, hoje a CGU ela está preparada para, mesmo com uma transição, continuar nos mesmos trilhos, ou ela ainda fica à mercê de, eventualmente, mudança de cunho político pelo novo governo? Como isso fica estabelecido? Obrigado, Diego, pela pergunta. Uma pergunta importantíssima, porque eu acho que é
é um ponto que o Diego tocou, que é o ponto da continuidade. Em 2017, nós aprovamos no governo o decreto 9.203. Eu acho que é uma mudança de paradigma, ainda era governo do presidente Michel Temer. É um decreto que ele implementa e obriga os órgãos a criar um mecanismo de governança interna e de integridade. Até aquele momento, a governança não era exigida e a integridade era assim, olha, é fomento da integridade. Vê, a partir desse decreto, isso tudo passou a ser um mandamento. Olha só, você é obrigado. Depois o que nós fizemos foi dar prazo através de normas que foram criadas no governo. Bem, esse decreto de governança, ele traz basicamente um programa de governança, ele traz algumas ideias falhas. É um conjunto de mecanismos de liderança, estratégia e controle, ou seja, você tem que ter uma estratégia definida, controles implementados e uma liderança capaz de tocar esse projeto, com a finalidade de avaliar, monitorar e direcionar as políticas públicas. Ou seja, todas as políticas em andamento, os órgãos tinham que colocar lá no papel, ter uma estratégia clara, ver os riscos que poderiam afetar aquela política. Por exemplo, uma política de distribuição de recursos como é o Auxílio Brasil. Deixa eu botar aqui no silencioso, pessoal, desculpa aí. Como Auxílio Brasil. Qual o objetivo? É reduzir a fome ou reduzir as necessidades em até 30%. Você tem um indicador para medir isso, você tem isso tudo, você tem a política. Então, os órgãos foram obrigados. Hoje eu vou te dar um exemplo da Controladoria Geral da União. A gente tem todos os nossos planos amarrados com a estratégia. Esses programas estão todos vinculados ao orçamento, então eu sei exatamente o que eu vou gastar em cada um com o plano do ano que vem já aprovado. E essas políticas estão muito claras, ou seja, eu vinculo definitivamente o próximo governante? Não. Mas para ele chegar ali com tudo isso montado, com as equipes sabendo o que tem que fazer e mudar tudo, é mais complicado. Assim, eu chegar agora, um plano anticorrupção com 153 ações, com prazo de entrega, com mais de 90 ações de entrega, vamos passar o governo com 55% a 60% das ações prontas, as outras com recursos gastos em andamento, e chegar uma pessoa e falar assim, nós não vamos fazer mais isso. Hoje, até o tipo de fiscalização que os órgãos de controle fazem prejudica a pessoa. Por quê? Porque o órgão vai falar assim, o órgão já tinha implementado 1 milhão nisso aí, por que você está cortando o programa? Você tem que motivar esse ato e dizer por que você está dando uma falta de continuidade. Claro que isso vai ser afetado nos órgãos que têm menos estrutura técnica. A CGU, 100% dos servidores são funcionários públicos. Concursados na CGU, eu tenho um efetivo de 2.300 servidores. Mas quando você vai para um ministério como o da Cultura, por exemplo, é muito pouca gente contratada, a maioria vindo de contratos da administração, contratos de terceirização, ou técnicos contratados como consultores, que quando muda governo, muda todo mundo. Nesse tipo de órgão, a descontinuidade é maior. O que ajuda também é que hoje nós temos uma lei que obriga, também que está sendo cumprida, que é o seguinte, você tem que na transição apontar tudo que está sendo feito e apontar principalmente as principais ações que o próximo ministro tem que adotar nos primeiros 4 meses de governo, para não ter descontinuidade de políticas. E isso está sendo acompanhado, então eu acho que nós temos mecanismos, tem que cada vez melhorar mais, eu acho que esses mecanismos de governo estão sendo ainda, se numa empresa você tem uma média de absorção de ideias, de um programa de integridade, de governança também, de 5 anos para você começar a adquirir uma maturidade naquele processo, imagina no Poder Executivo Federal do tamanho que é 10 anos, e nós temos um decreto que obrigou isso a partir de 2017. Temos 5 anos, eu acho que a gente tem um tempo, mas hoje eu te digo que essa descontinuidade é muito menos provável do que há 4 anos atrás. Também parabenizar a palestra. Eu costumo dizer, Wagner, que nós não vivemos um ambiente social que necessariamente seja corrupto. Pelo contrário,
Na verdade, nós temos, na grande maioria, uma população adepta de práticas, digamos assim, mais virtuosas. E gosto muito de pensar a questão da integridade muito para além da corrupção. A integridade não só do que fazer certo, mas por que nós fazemos. Então, é fazer o certo pelo motivo correto também, né? Mas muita gente, quando se depara com o tema da integridade, tem um certo problema, porque pensa isso sempre muito pelo viés da punição, né, por aquilo que nós fazemos para um combate, e aí um viés para muitas pessoas negativo. E essa é uma pauta que a gente tem visto mudar, né, um pouco, e aí essa é a provocação, a introdução toda para a provocação. Como é que você acredita que a integridade pode se transformar numa pauta positiva no ambiente econômico, político, e aí para trazer esse viés também, porque senão fica aquela mão pesada, né, do Estado, às vezes na vida, né, do cidadão, do funcionário, do servidor. Eu acho que isso completa muito aquilo que você está colocando, uma transformação social. Muito obrigado. Obrigado, Pedro. Vamos lá. Quando a gente fala de sanção aqui, a gente está falando de sanção para o caso de uma pessoa que cometeu o ato de corrupção. Ou seja, uma pessoa que pagou propina para você obter. Diariamente nós lidamos com diversos casos na administração pública que não são casos de corrupção e que, se mal interpretados, levam para um mecanismo de sanção que ele é absurdo. E isso acontece, pessoal, todos os dias na administração pública. Durante a pandemia, eu acho que a gente, na hora que a gente olhou a quantidade de dinheiro que ia ser gasta, e a gente viu que ia chegar na casa de 700 bilhões, bateu um desespero. Ou seja, aonde você tem, quem trabalha com controle sabe isso, onde você tem muito dinheiro vai ter desvio. E você vai ter que, de uma medida, você não quer que o desvio aconteça. Então o que você faz? Vamos trabalhar preventivamente. Como é que a gente vai atuar para evitar que o dinheiro seja desviado? E a gente vê muito gestor bom tentando fazer o certo e passando por problemas. Eu vou dar um exemplo claro. O ministro ainda era o Mandetta ainda, estava na minha sala, a pandemia bombando, nego em casa, a população em casa, a gente trabalhando. Então, acho que toda a cúpula do governo, eu acho que pegou o Covid rapidamente, porque a gente ia trabalhar normal. Assim, se você me perguntar qual foi a diferença de um período com e sem Covid para o governo, é que quando eu chegava no prédio, o prédio estava vazio. Fora isso, o trabalho andou normal, com reunião, comendo todo dia, independente, do primeiro ao último dia. E um dia o Mandetta me ligou e falou: Wagner, corre aqui, pelo amor de Deus, tem aqui um cara sem respirador, no mundo inteiro, e tinha lá um seu Zé. Seu Zé chegou lá e falou: olha, tenho 1000 respiradores para te entregar. O preço do respirador era na casa de 50 mil, está 100 mil respirador, 100, 110 mil, eu te entrego. Aí, cadê os respiradores? Tem em Macau. Pô, legal, tem em Macau. E aí? Aí você me paga, me adianta metade que eu trago e te entrego. Cheio de gente para morrer aí, não tem respirador no mundo. Aí eu mandei, o que eu faço? Senta, vamos ver aqui. Seu Zé, tudo bem, assina o contrato. Aí vocês pagam metade? Não. A gente vai pegar um avião da FAB, a gente vai para Macau. Eu vou parar do lado do navio e vou contar os respiradores entrar. Quando bater 1000, eu te pago metade. Ele vem. Quando ele parar no Porto de Santos e ele descer do navio, eu te pago outra metade. O seu Zé nunca mais voltou. O seu Zé nunca mais voltou. Coisas semelhantes aconteceram, por exemplo, no consórcio do Nordeste, onde ninguém tomou um cuidado mínimo de tentar checar isso. Quiseram pagar logo para ver se chegava. Então eu falo assim, o nosso papel, eu tenho uma coisa que eu não vou conseguir fazer, porque passo a CGU para o próximo ministro no dia 1º de janeiro, era durante o meu período eu diminuir a quantidade de sanções que o governo aplica. E isso vai acontecer em breve. Por quê? Porque cada vez mais a gente vai criando mais segurança e criando mais mecanismo preventivo para que isso não aconteça. Eu acho que hoje os órgãos de controle estão mais compreendendo as dificuldades do servidor público. Eu falo assim, a gente tem um apego muito grande a questões formais no Brasil ainda, o que é muito ruim. E vou dar um exemplo claro para vocês aqui tomarem um susto.
A gente fez um levantamento em 2019 para 20 das compras por dispensa de licitação. Eu sou um cara que defende uma coisa que talvez quem ouvir vai falar, esse cara é louco, mas é uma defesa que eu faço há um tempo e já tentei aprovar e não consigo. Para mim, dispensa de licitação tem que comprar com cartão corporativo, sem processo nenhum. Vai no mercado, passa o cartão, compra e acabou. Esse é o que eu defendo. Hoje, a nova lei de licitação, a 1433, ela traz um artigo específico com 11 ou 12 exigências para uma dispensa de licitação. Estudo técnico preliminar, pesquisa de preço, não sei o que, para comprar 10 mil reais. A pesquisa que a gente fez foi a seguinte, a gente pegou a base toda, e pegamos todas as compras de dispensa de licitação do governo federal. Todas. E verificamos que elas representavam 60% a 70% de todas as compras públicas do governo. Então, ou seja, 70% dos processos de compra eram dispensa. E eles representavam 0,3% do valor das compras. Ou seja, eu gasto uma burocracia de 70% dos processos para comprar 0,3% do valor das compras totais. Aqueles 30% do restante compram 99,7% de tudo que está na admissão pública. Então, ou seja, eu tenho muito trabalho para pouco valor de compra. Aí o que eu fiz? Quantos processos são isso aí? São tantos. Quanto que custa um processo na média? Então você pega o número de tempo que se gasta de servidores trabalhando no processo, 1 a 2 servidores, pega o salário médio da administração pública e faz as contas. Sabe qual é o resultado, pessoal? Tava gastando. O quanto a gente gasta de pessoal para fazer essas compras é mais caro do que a gente compra. Ou seja, se eu tirar todo o controle e a gente roubar 100% de todas as dispensas de licitação do país, é mais barato do que os controles que existem com irregularidade. Então, num cálculo desse, imaginando que a maioria da população é honesta, e vamos dizer que 20% dos servidores são corruptos ou praticam atos antiéticos e não recomendáveis, era só dar o cartão e mandar o cara passar e colocar em transparência. E o que sair da média ou sair do normal, a própria população acompanha pelo portal da transparência. Vou fazer uma pergunta para todos aqui. Quem já não leu que os gastos do presidente da República são sigilosos? Já leram isso no jornal? É um absurdo o cartão corporativo do presidente, é sigiloso, ninguém sabe. É sigiloso, mas esse mês aumentou 20%. Não, isso é sigiloso. Como é que você sabe que aumentou 20%? Não, porque eu não sei. Não, os gastos estão todos lá. O que a gente corta do cartão corporativo da segurança do presidente? Eu corto onde foi comprado e o que foi comprado. Eu coloco o valor. Por quê? Por que vocês cortam? Porque o presidente, quando viaja, por exemplo, para o Espírito Santo, e não é o presidente Bolsonaro, foi o presidente Lula, foi o presidente Temer, ele tem a segurança diária, feita pelos militares aqui do estado, lá do 38º Batalhão de Infantaria. O lanche dos soldados, tudo é pago no cartão corporativo da Presidência da República, porque o quartel não tem. Se eu abro o que eu comprei e onde eu comprei, além de eu colocar a segurança do presidente em risco, eu consigo permitir que as pessoas saibam quantas pessoas estão na segurança. Porque se eu compro, por exemplo, eu monto um lanche para o cara que vai ser um pão, um suco. O cara falou, quantos sucos compraram? 300, tem 300 pessoas na segurança. Então, isso é uma questão de segurança que não se abre. Esses dados todos, o governo hoje coloca tudo em transparência. Tirando esse da segurança do presidente, todos os cartões, a única despesa que cai no governo federal é de cartão corporativo, que todo mundo bate. Eu já vou para vários eventos, pessoal. Ministro, o absurdo do cartão corporativo. Eu falei, cara, o cartão corporativo é o melhor gasto que tem. Você passa, vai para a transparência, todo mundo olha, se tiver problema, o cara já denuncia e você pune. Então, assim, a gente tem que desburocratizar muito a administração. Eu tenho certeza que a gente vai diminuir a quantidade de sanção. O objetivo não é sancionar, mas também, nos casos de corrupção, se a gente não sanciona, a gente
A impunidade, a gente sabe que é um motor importante para o fomento à corrupção. Então, você tem que ter isso na mão certa e tentar ao máximo, que eu acredito, mas hoje é desburocratizar a máquina pública para evitar esse tipo de problema. Muito bom. Queria dizer para o Paulinho que eu tenho juízo, então eu vou, em nome do nosso tempo aqui. Eu tenho um amigo que faz muito evento assim, ele fala, olha, quem está lá em cima tem direito de discordar, de concordar, de brigar, só não tem direito de brigar com a janta, que é a que está esperando o pessoal em casa, né? Tarcísio, você gosta, né? Então não vou nem questionar, não tenho nem por que questionar. Vou trazer uma reflexão que eu tive lá dos estudos em Salamanca, e aí Wagner já pode fazer o encerramento dele com a autorização do Marcos aí. A gente vai para Salamanca, vai para uma universidade, né, que está lá na Espanha, né, a mais antiga da Espanha, a quarta mais antiga do mundo, paga em euro aquele curso lá, caro, né? Para chegar lá e estudar, na verdade, conclusões óbvias que qualquer um de nós aqui teria do estudo básico de uma experiência na administração pública, que é o servidor público tem que ser controlado, o recurso público tem que ser controlado, o servidor público que é controlado tem que ser valorizado, porque ele está numa função pública importante para gerar ao povo aquilo que é mais importante para ele viver. E, na verdade, o diferencial que tem lá, a Wagner falou muito bem aqui sobre a existência dos programas de integridade, que é prevenir, aprender com o que aconteceu de errado, né, e reprimir e sancionar. E a gente vai lá, na verdade, para entender que existem meios técnicos e acadêmicos consolidados para que a gente não dependa de pessoas para combater a corrupção, mas que a gente dependa de instituições sólidas, né? E a nossa busca, na verdade, é essa, né? Cada um de nós, ao passar aqui pelo Ministério Público, pela área de controle do Estado, pelo controle maior do governo federal, pela prefeitura, pela escola, né? Pela Câmara de Vereadores, que a gente entenda que existem meios que no mundo todo foram aplicados e deram resultados positivos para se combater esse grande mal que é a corrupção, e o primo da corrupção, que é o mau uso de recursos públicos, que muitas vezes não é corrupção, né? A gente sempre lembra disso, né? Que é o desvio de finalidade, né? É o recurso que não atingiu o resultado público esperado, né? Aquela comunidade ali, a quadra de futebol, na verdade, não era o que mais ia atender eles têm necessidades básicas que vêm muito antes, né? Ou aquele recurso que foi empregado numa obra que acabou não entregue por vários motivos, e todos nós temos exemplos nos municípios, no Estado, no governo federal, né? Esse mau uso. Então, a reflexão toda é essa, assim. A gente tem que investir muito mais nas instituições do que nas pessoas. Nós não temos aqui como resolver esse grande mal que é a corrupção com uma promessa, né? Mas sim com um trabalho árduo e duro, né? de governos seguidos, reiterados, que consolidem essa tarefa importante que é o poder público atuante e que não vive sem o controle social, que não vive sem a população cobrando, que não vive sem a transparência, né? Então, acho que hoje, talvez, o que a gente tenha de reflexão é muito mais nesse sentido. E, Wagner, agradeço aqui muito a sua presença, o mais capixaba dos ministros, o que mais se faz presente aqui no nosso Estado. Só não aprendeu a não dar o exemplo do meu pai, que todo mundo sai achando que você tem 70 anos de idade, eu falo isso com meu pai, e tem que tirar uma foto com você depois, porque toda vez que eu estou com você, ele fica super feliz, né? Ele fala assim, é o Wagner do Rosário que trabalhou comigo, né? E ele fica muito feliz de você lembrar dele, tá? Muito obrigado. Bem, pessoal, partindo aqui para o meu encerramento, eu vou encerrar só com uma coisa que uma vez eu vi, eu vou tentar, eu acho que fecha bem tudo que eu falei aqui, tudo que eu queria transmitir de dizer que a mudança do Estado começa na casa de cada um de vocês. Eu vou dizer que a CGU, como eu sou servidor da CGU, ela teve uma grande mudança de capacidade de trabalho a partir do ano de 2010. Eu entrei em 2009 lá, como funcionário. E a mudança da CGU não tem nada a ver com a minha entrada. Eu só presenciei. Alguns colegas da área de TI começaram a se ligar, a gente investigava muita coisa e a gente começou a ver o seguinte, cara, sem dados a gente não vai chegar em lugar nenhum. E nós começamos a juntar uma série de bases de dados que começou a dar ao auditor visões diferentes. Assim. Hoje a vida, tenho certeza que a prefeitura aqui, na gestão, se você não tem dados e não tem análise desses dados que seja transformado em informação, você não é nada.
você não tem os dados do resultado dos alunos, saber onde você pode melhorar, você não responde nada. E no controle não é diferente. E nessa época, os colegas desenvolveram um sistema que cruzava informações e trazia informações de diversas bases. O governo federal tem mais de 200 bases. Imagina um auditor que tem que trabalhar com isso tudo, lembrar a senha de cada base que ele tem acesso para ir lá olhar. Esse sistema, quando você cadastra o sistema, se você marcar todas as bases, ele traz informação de todas. Eu botei o meu CPF, ele vai buscar em 200 bases do governo e vai me apresentar um resumido na minha frente. Isso mudou o controle em termos de capacidade nossa de trabalho. E esse trabalho feito pelos servidores da área de TI ganhou um prêmio. E esse prêmio, um prêmio da ENAP, ele estava sendo bancado por países nórdicos, em especial Suécia, Noruega. E o nosso prêmio, quem deu foi a Suécia. E a Suécia deu de prêmio a viagem de um dos servidores, eram 10 ou 11 servidores que tinham desenvolvido o sistema. Ela deu de presente a viagem, escolheu um, e esse cara conheceu os sistemas de controle da Suécia. Esse prêmio, o sistema foi de 2011 sendo aprimorado. Quando a gente ganhou o prêmio, já era 2017, eu era secretário executivo da CGU, tinha acabado de assumir, tinha acabado de voltar da Espanha. Aí eu fui lá e falei, não, eu vou premiar mais um. Pô, são 11, vamos 2. A Suécia paga um, a CGU paga outro. E foram 2 servidores nossos sensacionais. E quando eles chegaram, eu perguntei para eles, e aí, cara, como é que foi? E ele me falou, pô, Wagner, eu cheguei lá com todo orgulho, estava lá cheio de gente, cheio de sueco lá, eles me perguntaram, como é que vocês fazem o controle? Ele falou, olha, por exemplo, o Bolsa Família, a gente pegou, e hoje a gente cruza dados, a gente pega a base do Bolsa Família e cruza com o Renavan. E aí, quando a gente verifica que o cara está no Bolsa Família e possui um veículo acima de 50 mil reais, a gente já corta porque ele não faz parte do programa. Esse cara não poderia, um cara que tem um carro de mais de 50 mil reais, está recebendo um Bolsa Família, que a base de corte de entrada é meio salário mínimo per capita. Aí o sueco, ele me falou, cara, eu crente que eu ia ser elogiado, né? E aí o sueco olhou e falou, mas para que você faz isso? Não, pai, eu faço isso porque para evitar desperdício de dinheiro público, porque quando eu pego, a princípio o cara está fraudando. Aí o sueco olhou para ele e falou assim, e quem fraudaria o pagamento de benefícios para famílias que estão em situação de extrema pobreza? É isso mesmo. Essa pergunta do sueco resume tudo que a gente conversou aqui hoje. Né? Na hora que a gente estiver se perguntando quem desviaria o recurso voltado para o pagamento de uma aposentadoria de R$ 1.200 de uma pessoa de 80 anos, quem desviaria o recurso para o pagamento de um benefício social, no dia que nós estivermos com esse nível de preocupação ou de sentimento na sociedade como um todo, a gente vai cumprir o papel de um programa de integridade, que é transformar a sociedade. Ele não é criar controles por si próprio, ele é simplesmente transformar uma sociedade. Obrigado a todos e muito obrigado pelo convite.